Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos ler a Bíblia. Hoje mais um capítulo da Palavra do Senhor que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 35. Diz assim a Palavra do Senhor. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, as arrecadas que estavam nas suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na cidade de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel. Portanto, Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacuti. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padan-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutificai, multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele Betel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até os dias de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda até Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padan-Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque, e foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém?
Bom, amados, nós lemos agora e vamos meditar um pouco nesse capítulo de número 35, que fala sobre o altar que Jacó levanta em Betel, tá? Vemos também nesse mesmo capítulo sobre a morte de Raquel, sobre seu filho Benoni e Jacó o chamando de Benjamim. E por fim nós vemos então o que Rúben comete, né, esse pecado contra o seu próprio pai, Israel, né, e ele dorme então com Bila, a concubina de Jacó, de Israel agora, né, como a Bíblia mudou, como Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, amados, nós vemos aqui, e eu quero trazer essa pequena meditação para a sua vida nesse capítulo de número 35, que nós podemos observar, é que Deus realmente, quando Ele se encontra com uma pessoa, Ele transforma a vida dessa pessoa, Ele muda desde o nome dessa pessoa, como Jacó significava enganador. Então Deus vai e muda para Israel, né, uma fortaleza, lutando ali com Deus, pelejando por uma boa causa. Deus então altera o nome de Jacó para Israel. E nós vemos que acontece a fatalidade, né, de Raquel perder a sua vida ao dar à luz a Benjamim, né? Lembra que lá num dos capítulos anteriores nós falamos que ela disse para Jacó, enfrentou Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Né? Ela achava que se ele não desse filhos para ela iria morrer, mas na verdade ela morre ao ter filhos, né? Esse último filho dela, Benjamim. Tá? Então às vezes as pessoas querem taxar você por uma fatalidade que atinge elas, sendo que não é por conta da fatalidade que atinge o outro que você deve ser taxado, como por exemplo Benjamim, tá? Benjamim, ela quis dizer Benoni, filho do meu sofrimento, filho da minha dor. E Jacó olhou, por quê? Porque Raquel estava taxando o menino pelo sofrimento dela, querendo colocar algo sobre a vida daquele menino, porque ela estava passando. Mas não, aquele menino seria algo diferente, seria algo de bênção, ajudador da mão direita de Jacó. Então Jacó vai e diz, não, Benoni não, ele não é filho da minha tristeza, do meu sofrimento, é filho do meu braço direito, filho da minha alegria, que vai me ajudar. Tá? Então não deixe as pessoas te taxarem por algo que elas viveram. O que elas viveram foi para elas. Deus tem algo lindo para a sua história e não permita que o inimigo te taxe por aquilo que alguém viveu, que alguma coisa que a sua família já viveu. Não, você é diferente, você não vai ser taxado, Deus não vai permitir, assim como Israel não permitiu Raquel taxar aquele filho maravilhoso como filho de sofrimento, mas sim como Benjamim, filho da minha mão direita, tá bom? E finalizando aqui nós vemos então Rúben fazendo algo, cometendo uma loucura contra seu pai Israel, né? Ele dorme então com uma das concubinas do seu pai e por conta disso ele perde o direito de primogenitura por ter cometido essa loucura. Então, assim, Esaú, irmão de Israel, ele comete a loucura de vender a primogenitura. E Rúben, o primogênito de Jacó, ele não valoriza também a sua primogenitura quando ele não